Começar o nosso programa falando sobre assunto sério aqui com você. O presidente Lula anunciou na semana passada a retomada do programa de aceleração do crescimento. E ontem o petista voltou a falar sobre esse assunto e disse que a ideia é criar empregos e também baixar o custo Brasil. Mas na prática, quais devem ser efetivamente os impactos da volta do programa na vida dos brasileiros, hein? Vai mudar alguma coisa, será? Quem vai ajudar a gente a entender mais sobre isso é a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Ela que mais uma vez vai nos ajudar aqui, vai nos socorrer para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Wilker, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professora, a promessa é muito grande, né? O presidente disse que esse programa vai gerar muitos empregos, vai fazer muita diferença e eu quero que a senhora explique qual deve ser de fato ali o impacto disso para a vida dos brasileiros, para a economia e para a geração de empregos. Esse programa, o PAC 3, né? Ele é um programa, o nome dele é Programa de Aceleração de Crescimento. A ideia central dele é que ele vai fazer muitas obras para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e também durante esse processo você vai acabar tendo contratações, as pessoas vão ter mais emprego e gerar mais renda. Então, eu gostaria de separar um pouco esses assuntos. Então, uma coisa é você ligar a televisão e ver o anúncio do presidente falando sobre isso. A ideia é muito boa, a ideia de que o país, o Estado, né, vai fazer as obras iniciais e depois isso também vai ter parceria com o setor privado, então vão ter empresas junto com o governo fazendo isso. O anúncio, ele é muito grande, um pacote de obras muito grande em vários segmentos, são 9 eixos: saúde, educação, mobilidade, portos, aeroportos. Então, isso é o que a gente escuta no noticiário, que é uma notícia boa por si. O que a gente precisa, Wilker, é separar um pouco aquilo que a gente escuta no anúncio do tempo que leva para isso se realizar. Então, como é muito dinheiro, vão ser várias parcerias, vai entrar o setor privado, pode entrar banco internacional. Então, isso leva um tempo para que as pessoas realmente comecem a ver lá na sua cidade uma obra começando. Ou uma coisa super importante, nós temos mais de 8.000 obras paradas no Brasil. Então, quanto que nós vamos retomar as obras paradas e quanto que serão obras novas que a gente ainda precisa ver. Tá certo. Agora, ontem o presidente, na live ali que ele faz toda semana, ele falou sobre baixar o custo Brasil. O que isso significa? Quando nós temos, por exemplo, muita dificuldade de mobilidade, né? As pessoas levam muito tempo para se deslocar. O transporte no Brasil, ele é um transporte mais lento, porque a estrada está esburacada, porque as distâncias também são grandes. Então, quando você melhora a parte de transportes, de logística, melhora portos, aeroportos, ferrovias, as mercadorias escoam mais rápido e isso daí diminui o custo. Então, quando a gente escuta custo Brasil, são custos que nós temos embutidos justamente por ou atraso tecnológico que nós temos, ou dificuldade de mobilidade, ou até o processo burocrático. Então, como as coisas são um pouco mais lentas para se fazer no Brasil, isso acaba aumentando o preço final. Então, diminuir o custo Brasil é facilitar toda essa linha que a gente tem da hora que o produto começa a ser produzido, pode até ser no campo ou não, a hora que ele chega na mão da pessoa que ela compra ou até exportado. Tá explicado então. Quer dizer que, claro, daqui um período, daqui um tempo, né, porque isso tudo é lento para acontecer, a gente deve acompanhar, se tudo acontecer conforme o planejado, acompanhar uma redução nos preços ali no nosso dia a dia. Então, isso de fato deve impactar no meu dia a dia, no dia a dia da dona de casa que está acompanhando a gente, mais ou menos dessa forma, né? Agora, um programa como esse, ele incentiva a aplicação de recursos privados, recursos externos também, mas também implica em aplicação, né, de recursos públicos, né, do governo federal.
Na sua avaliação, isso é saudável, isso é importante? Qual que deve ser o impacto dessa aplicação? Porque a gente está falando de muito dinheiro nessas obras que estão paradas há tanto tempo. Esse daí é uma decisão muito importante, porque aqui, de novo, a gente vai fazer aqui uma separação aqui no assunto. Então, os países, eles principalmente agora, depois da pandemia, os Estados Unidos, vários países da Europa, os governos estão injetando dinheiro na economia justamente para melhorar o desenvolvimento, o crescimento e até para estimular o setor privado vir em seguida. Então, é importante que o Estado faça isso? É importante sim, e ele é um motor que desenvolve a economia. Por um outro lado, Wilker, o que você falou é muito importante. Olha, é dinheiro público e é muito dinheiro. Então, para isso, você tem que ter uma transparência, os contratos têm que ser mais claros e mais objetivos, e de uma forma que você consiga executar. O Tribunal de Contas da União vai fazer o acompanhamento disso, no entanto que se você entrar no site do Tribunal de Contas da União e procurar lá obras paralisadas, você vai ter o relatório lá das 8.000 e poucas obras que eu estou falando. É público, está lá no site para a gente acompanhar. Então, usar o dinheiro público para promover o desenvolvimento é importante? Mas nós precisamos, primeiro ponto, acompanhar isso depois para que o dinheiro não seja mal usado, esse é o primeiro ponto. E outro ponto, quanto do que está sendo anunciado vai ser feito? Porque no PAC 1, no primeiro governo Lula, o anúncio só foi realizado 9% do que foi anunciado. E no PAC 2, no governo Dilma, 26% só do que foi anunciado. Então, nós precisamos esperar o final do governo, daqui a 4 anos, para poder saber do anúncio de hoje, quanto que foi um anúncio político e quanto que realmente aquilo conseguiu melhorar a vida da população lá no final mesmo da vida prática. Porque o discurso na hora de fazer um anúncio como esse é muito bonito, né? É uma coisa que pega muito quem está assistindo esse discurso, o eleitor. Mas o que faz a diferença mesmo não é tanto o discurso, mas sim aquilo que chega de fato à nossa vida, né? Como isso vai facilitar a nossa vida. Eu queria entender um pouco mais justamente sobre como foi no passado esse PAC. Então, a maior parte não foi cumprida. Isso, no primeiro PAC, só 9% foi cumprido e esses dados todos são do Tribunal de Contas da União. Então, o tribunal disse, olha, no PAC 1 foram só 9% e 26% no PAC 2. Então, se você olhar, é um percentual muito baixo daquilo que é anunciado. Esse PAC 3 tem 2 novidades que eu considerei bem importantes. A primeira, que quando você pega o volume de dinheiro público, são 370 bilhões de reais, o volume privado vai ser o dobro, mais de 670 bilhões de reais. Então, nesse PAC, há uma busca de trazer o setor privado, que não teve nos anteriores. Então, esse é um ponto positivo. E outro ponto positivo também é que nesse você teve uma costura política com todos os governadores. Então, cada estado vai dizer qual é a obra mais importante do seu estado que precisa ou ser retomada ou iniciada. Então, isso dá uma costura política, isso dá um respeito ao pacto federativo, não só da União dizer o que os estados precisam fazer, mas na reunião que foi costurada com a Casa Civil, esse é um ponto que eu achei muito importante, que eu acho que ele é uma vantagem em relação aos outros, que é cada estado dizer o que precisa fazer, que ele deve saber melhor do que a União, o que cada estado precisa. Então, achei que esse foi bem importante, esse ponto. Tem que ter diálogo, né? Todo mundo tem que participar ali.
Essa é uma questão muito importante e todos nós sabemos da relevância do SUS depois de uma pandemia, que ele suportou o peso de toda a pandemia, né? O que seria do Brasil sem o SUS depois da pandemia? É só olhar, por exemplo, outros países como muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, que não têm a mesma estrutura de saúde, a quantidade de mortes, de óbitos foi muito maior. Então, agora é mais do que a hora de fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, criar as UBSs para que a gente possa ter um atendimento. As pessoas, às vezes, não têm ideia, mas o nosso atendimento do SAMU é um atendimento comparado ao primeiro mundo, de resposta, de qualidade. Ele é todo metrificado e ele é um atendimento excepcional que a gente tem. Então, que isso seja de direito para todas as pessoas, mesmo em locais mais distantes. Então, esse programa do PAC direcionado para a saúde, inclusive a integração com a área de internet para os próprios postos de saúde, que é o que está também previsto dentro desse investimento, é muito importante, porque a gente precisa ter um sistema de internet para todos os postos, para que fique mais rápida a informação, né? A ficha, digamos assim, de cada um de nós. Então, isso é muito importante e eu fico bem feliz com esse anúncio. Espero que a gente consiga cumprir um percentual relevante desse anúncio político nesse primeiro momento. O SUS já é uma referência, né, professora? A gente aqui no Brasil tem mania de valorizar muito o que é de fora e criticar muito o que a gente tem aqui. Mas o nosso sistema de saúde, ele claro, tem muitos problemas, tem muitas críticas a serem feitas, mas de forma geral ele consegue atender bem. Felipe, quer fazer uma pergunta para a professora? Sim, Wilker. Carla, primeiramente você comentou muito bem sobre os primeiros PACs. O primeiro, né, se eu não me engano, foi 9% que foi cumprido de acordo com o anúncio, e o segundo 26%. Trazendo um pouco sobre essa questão dessa questão de anúncio, a Anísia Trindade ela promete um investimento de superior a 30 bilhões de reais, que necessariamente é muita coisa, a gente não consegue nem mensurar o quanto é isso. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Acha que isso vai sanar realmente todos os problemas que a gente enfrenta na questão da saúde no Brasil? Sanar, não, mas melhorar muito. Então, quando a gente pensa em economia e esses valores que você falou, né, 30 bilhões, a gente não tem ideia do que é isso, né? A gente, quando faz os modelos econômicos, usa esses números grandes. Mas você tem que pensar o seguinte: se dentro do PAC todo são 370 bilhões por 4 anos, que vai ser usado do orçamento público, ele vai pegar 30 desses 370, esses 30 bilhões que a Anísia anunciou, você divide por 4 anos. E aí você vai fazendo no orçamento um investimento anual. Então, se ela fez esse anúncio, há uma possibilidade real de que a gente tenha mesmo esse dinheiro para isso específico para a saúde. Agora, quanto disso no final de 4 anos a gente vai conseguir é o que a gente ainda vai conversar sobre esse assunto aqui juntos, mas sim, isso ia melhorar muito a qualidade de vida da população. Sanar a gente não consegue, mas a gente sempre consegue melhorar os processos, que isso daí já é um grande avanço. E a gente fala assim, a gente não percebe que a gente está falando de vidas, né? Esse dinheiro aplicado ali, isso acontecendo de forma eficiente, a gente está falando aqui de salvar vidas mesmo de pessoas que hoje em dia, infelizmente, acabam morrendo ali, esperando por um atendimento médico. E a gente espera que essa realidade mude. Professora, muito obrigado, viu, pelo tempo aqui mais uma vez, por conversar com a gente aqui no Santo Café. Seja sempre muito bem-vinda. Até a próxima. Muito obrigada pelas perguntas e muito obrigada por estar sempre aqui com vocês. Um ótimo dia a todos. A gente que agradece. Abraço, ótimo dia.